rumo aos 10 milhões de reais com Bitcoin. Seguinte, galera, estamos começando um quadro novo aqui em meu canal do YouTube, onde eu vou relatar para vocês um processo de acumulação de Bitcoin, onde eu imagino que ao final desse processo de acumulação de Bitcoin, vou conseguir chegar aí a um patrimônio de 10 milhões de reais acumulados. Na verdade, eu acredito que a gente vai chegar até a mais do que isso, certo? Porém, esse aí vai ser o objetivo aqui, o nome desse quadro, que é um nome mais forte, né? É mais legal o nome do quadro ser rumo aos 10 milhões de reais com Bitcoin do que rumo a 15, rumo a 20. Eu acho que 10 é algo mais marcante, certo? E eu vou compartilhar, né, esse quadro aqui com vocês aqui no canal, porque eu acho que pode servir de inspiração, de motivação para você que está do outro lado, quem sabe começar a executar esse processo de acumulação de Bitcoin, no qual eu já comecei tem 10 semanas, tá bom? Inclusive hoje, né, eu fiz mais uma compra de Bitcoin. Se você for lá no meu Instagram, por exemplo, brunocosta.019, você tem que clicar no link da descrição, tá? Para achar meu Instagram, e na descrição tem o link do meu Instagram, você vai conseguir ver lá nos destaques DCA Bitcoin. O meu processo de acumulação de Bitcoin, hoje inclusive eu postei já quanto de Bitcoin eu consegui acumular nessas 10 semanas que já passou, de 260 semanas que eu vou seguir acumulando Bitcoin. Então eu tive o pensamento de que eu gravando esse conteúdo aqui para o meu canal do YouTube, eu vou conseguir, quem sabe, motivar muita gente a entrar também nesse processo de acumulação que eu estou iniciando. Porque às vezes tem muita gente que tem vontade de acumular Bitcoin, vontade de fazer ali um processo de acumulação, mas pensa que pode demorar muito para poder chegar no resultado e etc. Falta um pouco de motivação, então eu acho que trazendo esse conteúdo aqui para o canal, onde toda segunda-feira eu vou estar fazendo a compra de Bitcoin com vocês, pode ser que seja um motivador aí para as pessoas que estão do outro lado seguir esse processo de acumulação aqui junto comigo. E vai ser bacana também porque eu vou deixar registrado aqui no canal, publicamente, para que todas as pessoas possam ver lá no futuro esse processo de acumulação aí que a gente fez. E eu vou explicar nesse vídeo aqui para vocês, né, o porquê eu tomei essa decisão, qual é a minha ideia, qual é o racional por detrás dessa operação que eu vou realizar, certo? Aí em um próximo vídeo, na outra segunda-feira, eu posso vir para vocês com a estratégia que eu estou utilizando para acumulação, os momentos e etc. de acumulação, quando eu vou subir a mão, quando eu vou comprar um pouquinho menos, quando eu vou comprar um pouquinho mais, quais vão ser as estratégias para poder conseguir gerar dinheiro, gerar caixa e etc. para poder estar sempre fazendo essa acumulação de Bitcoin toda segunda-feira. Aí depois, numa próxima semana, eu começo a mostrar para vocês quanto eu já tenho acumulado em Bitcoin, que vocês conseguem ver no meu Instagram, como eu já disse, caso vocês queiram ir lá. Toda segunda eu posto a compra de Bitcoin, mas eu vou mostrar para vocês lá dentro da minha Trezor, ó, galera, eu já tenho tanto de Bitcoin comprado, tá aqui dentro da minha Trezor, onde vocês vão conseguir estar presenciando esse processo de acumulação que eu vou estar fazendo aí, e aí depois eu vou seguir postando aí toda segunda-feira a compra semanal de Bitcoin durante esse período de agora, né, 250 semanas, porque já passou 10 das 260 semanas de acumulação que eu estou fazendo, certo? Então, vamos lá explicar para vocês aqui o porquê que a gente vai estar fazendo esse processo de acumulação, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal aqui, caso você ainda não seja um inscrito, para poder acompanhar a gente durante esse processo aí de 250 semanas de vídeo que a gente vai ter fazendo essa acumulação. Compartilha com aqueles seus amigos que talvez estejam querendo começar a acumular Bitcoin, mas está faltando motivação para poder fazer o processo de acumulação no longo prazo, e a gente começa todo mundo junto aqui agora a fazer um grande processo de acumulação de Bitcoin, tá bom? Então compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso você não seja um inscrito, deixa aquele like no nosso vídeo e bora explicar aqui para vocês aqui
em que consiste, né, esse quadro aqui no canal, em que consiste essa estratégia, certo? Então vamos lá, eu deixei tudo aqui explicadinho aqui para vocês, certo? Eu vou fazer aqui, né, uma acumulação semanal de Bitcoin por 260 semanas, que representa um período de 5 anos de acumulação de Bitcoin, e essa acumulação vai ser feita toda semana, certo? Então, o ano tem 52 semanas, uma vez por semana, 52 vezes no ano, eu vou estar lá e vou estar comprando Bitcoin por um período de 5 anos, certo? E por qual motivo irei realizar essa operação? Por qual motivo eu vou estar fazendo aqui essa operação de acumulação do Bitcoin? Por qual motivo eu comecei, né, lá no fim do ano passado ainda, esse processo de acumulação de Bitcoin? Se eu não me engano, eu comecei ali do final de novembro para o começo de dezembro, ou então no começo de dezembro, enfim. Por que eu comecei esse processo aqui de acumulação de Bitcoin, certo? Eu acredito, galera, que teremos aqui uma corrida governamental, empresarial e institucional por Bitcoin, certo? Por exemplo, até o ano de 2030, teremos aí próximo de 20,8 milhões de Bitcoins em circulação, correto? Porém, no presente momento em que a gente está, estima-se aí que cerca de 3 a 4 milhões de bitcoins já estão perdidos, certo? E aí, né, vamos arredondar aqui esse número de bitcoins perdidos para 4 milhões de fato. Ou seja, em 2030 teremos possivelmente apenas 16,8 milhões de bitcoins em circulação de fato, certo? Excluindo aí 4 milhões de bitcoins que vão estar perdidos para sempre, que ninguém vai conseguir ter acesso. Então, o número de bitcoins que eu imagino que a gente vai realmente ter acesso no ano de 2030, que vai estar circulando de fato, serão aí 16,8 milhões de bitcoins, certo? Agora vamos aqui prosseguir. No ano de 2024, né, galera, o ano que a gente passou aí, o primeiro ano dos ETFs de Bitcoin, esses ETFs acumulou aí próximo de 1.103.965 bitcoins. Caso eles sigam próximo disso anualmente até o ano de 2030, eles vão ter aí chutando para baixo, né? Próximo de 5 milhões aí de bitcoins acumulados, certo? Então, se os institucionais acumularem aí o número próximo desse pelos próximos 5 anos que a gente vai passar, muito provavelmente aí vão ser 5 milhões de bitcoins a menos dentro do mercado, certo? Fazendo aí, né, com que a gente tenha em circulação não 16,8 milhões, mas sim 11,8 milhões, né? Porque o institucional, ele compra e não costuma vender, galera. Se você vê movimentos institucionais e etc., vocês vão ver que eles costumam fazer compras e segurar por anos e anos e anos. Tem investidor institucional que faz a compra e morre com o ativo em carteira, né? Então, muito provavelmente, a gente tende aí, né, nesse período, com o institucional comprando próximo do que comprou em 2024, ter ao menos aí 5 milhões de bitcoins aí na mão dos institucionais, certo? Agora, vamos aprofundar um pouco mais aqui com o plano de reserva estratégica dos Estados Unidos, que é comprar 1 milhão de bitcoins em um período de 5 anos. Eu não sei se vocês já chegaram a ler, muito provavelmente a maioria de vocês não pararam para ler, mas o plano dos Estados Unidos com a questão da reserva estratégica de Bitcoin é fazer aí a acumulação de 1 milhão de bitcoins durante um período de 5 anos, fazendo um acúmulo de 200 mil bitcoins por ano, certo? Então, dentro de um período de 5 anos, vão acumular aí 1 milhão de bitcoins, 200 mil bitcoins por ano. E após esse processo de acumulação, o que está previsto no plano deles nesse presente momento é não vender esses bitcoins pelo menos pelo período de 20 anos. E pode ser alterado para uma compra maior de bitcoins dentro do que eles estão prevendo nesse momento. Então, o mínimo que eles estão prevendo no atual momento é uma compra de 1 milhão de bitcoins no período de 5 anos e não vender esses bitcoins pelos próximos 20 anos e, quem sabe, poder comprar até mais bitcoins aí depois desse período, certo?
Os outros governos, né, no mundo, muito provavelmente vão seguir aí o governo americano, mas já que a gente fala sobre isso, certo? Aí fora isso aí que a gente acabou de citar, né, temos grandes empresas comprando Bitcoin, como a MicroStrategy, por exemplo, que chegou hoje, tá, no dia de hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2005, a quase 500 mil Bitcoins acumulados, certo? Na verdade, eles têm 499 mil bitcoins, praticamente aí 500 mil, muito provavelmente na segunda-feira da semana que vem, que eles fazem a compra dele semanal também, vai concluir aí esses 500 mil bitcoins, na verdade até um pouco mais, certo? Fora as grandes empresas, etc., como a MicroStrategy, por exemplo, temos também, né, os bancos que desde que o Trump foi eleito, que já estão discutindo aí ter parte das suas reservas em bitcoins também. E os estados nos Estados Unidos querendo reserva própria de Bitcoin também. Se eu não me engano, 22 estados americanos já solicitaram para poder fazer a sua própria reserva estratégica de Bitcoin. Então a gente tem a reserva estratégica de Bitcoin federal dos Estados Unidos, certo? Que é o processo de acumulação de 1 milhão de Bitcoins durante o período de 5 anos, mas também a reserva das empresas, a reserva dos bancos e muito provavelmente aqui as reservas também dos estados vão acontecer, porque vários estados já solicitaram aí para ter a sua própria reserva de Bitcoin, certo? Agora, né, vamos aqui às suposições no qual eu baseei minha tese e pelo qual eu vou aqui fazer os meus investimentos, certo? Então vamos lá, vamos supor que os Estados Unidos compre 1 milhão de bitcoins em um período de 5 anos. China e Rússia muito provavelmente vão acompanhar, tá bom, galera? Porque os Estados Unidos já é dono da moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Já é dono da força militar mais potente do mundo. Já é dono da maior reserva de ouro do mundo. Se o Bitcoin vier a se tornar algo aí que realmente seja uma grande reserva de valor do mundo e etc., pode ter certeza que a China e a Rússia não vão querer perder mais essa para os Estados Unidos também. Então eu imagino que dentro desse período aí que os Estados Unidos vai acumular 1 milhão de bitcoins, a China e a Rússia pelo menos vão acompanhar a compra aí dos Estados Unidos, comprando 1 milhão de bitcoins também cada um. Eu imagino, na verdade, né, que existem grandes chances de que governos como China e Rússia compre até mais Bitcoin aí do que os Estados Unidos, certo? Mas vamos chutar aqui, né? Vamos colocar aqui como plausível eles comprar também 1 milhão de bitcoins cada um, né? Só aqui já seria 3 milhões de unidades de Bitcoin a menos, correto? E vamos supor que junto dentro desse período, os outros países ao redor do mundo, que muito provavelmente Estados Unidos começando a comprar, China e Rússia, outros países ao redor do mundo também é questão de tempo eles começar a fazer um processo de acúmulo de Bitcoin. Obviamente que eles não vão acumular tanto quanto China, quanto Rússia e quanto Estados Unidos, mas provavelmente vão fazer ali uma acumulação também, né? Então vamos supor que juntando esses outros países, os outros estados americanos de outros locais aí que queiram acumular Bitcoin e também as empresas e bancos e etc que queiram acumular Bitcoins, e vamos supor que junto todos esses aí que eu citei, né, compre também aí por volta de 3 milhões de Bitcoins aí em um período de 5 anos, né? Que é bem plausível. Se a gente pega aí todos os restantes, todos os países do mundo, estados, empresas e bancos, é bem plausível aí que a gente venha a ter todos esses juntos comprando pelo menos 3 milhões de bitcoins em um período de 5 anos. Só a MicroStrategy já tem 500 mil bitcoins e muito provavelmente vai chegar sozinha a 1 milhão de bitcoins nos próximos 5 anos, certo? Então a gente desconta aqui, né, 6 milhões de bitcoins daquele saldo de 11,8 que tinha ficado anteriormente, certo? E aí sobra o que, galera? Sobra 5,8 milhões de bitcoins. Só que aí que entra o porém, aí que entra aqui o que provavelmente vai fazer com que o Bitcoin tenha uma grande valorização dentro desses próximos 5 anos, certo? Que é o seguinte, atualmente as baleias de Bitcoin detêm cerca de 10 milhões de Bitcoins. Isso, tá, galera? Contando apenas as carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Ou seja, certo? Essas baleias, elas não vendem os seus bitcoins. Essas baleias aí com mais de 1.000 bitcoins, a grande maioria delas é lá dos primórdios do BTC, quando valia $1, $5, $3, $100, foi onde eles fizeram o seu processo de acumulação aí de bitcoins. E eles contam aí, né,
com mais de 10 milhões de bitcoins nas mãos deles, certo? Esses investidores não vendem seus bitcoins. Pelo contrário, né? Eu até deixei aqui pelo contrário, eles só compram mais. Nesses últimos dias que a gente está passando, onde a gente está tendo varejo vendendo muito dos seus ativos, a gente está tendo o institucional, as empresas e as baleias de Bitcoin, que são os maiores detentores de Bitcoin no mundo atualmente, comprando mais e mais e mais Bitcoins, certo? Ou seja, galera, não existe Bitcoin o suficiente para todo mundo comprar, certo? Não existe Bitcoin suficiente para todo mundo comprar. Nesse cálculo aqui, né, eu nem contei as carteiras com menos de 1.000 Bitcoins ainda. Se eu contasse as carteiras com menos de 1.000 Bitcoins, meus amigos, não existiria Bitcoin, né? Porque se a gente pega aqui para ver, né, juntando todo esse processo de acúmulo que eu citei aí em cima, sobraria 5,8 milhões de bitcoins. Só que essas baleias aqui são donas de 10 milhões de bitcoins, ou seja, desconta aqui 5,8 de 10 milhões aqui de bitcoins, certo? Fica faltando aqui 4,2 milhões de bitcoins para que essa conta possa fechar, para que essas baleias possam ter aqui seus bitcoins e para que governos, empresas, países, institucionais, etc., possam ter seus bitcoins também. Ou seja, falta aqui 4,2 milhões de bitcoins, sem contar as carteiras aí com menos de 1.000 Bitcoin, certo? Então a gente chega aqui em um ponto que é muita gente querendo comprar Bitcoin, mas não tem Bitcoin à venda para todo mundo, certo? O que acontece, galera? Quando todo mundo quer fazer a compra de um determinado ativo, porém não tem essa oferta em circulação para suprir a demanda do mercado. O preço sobe, e sobe, e sobe, e sobe. E muito provavelmente eles vão continuar comprando e comprando e comprando, e o preço vai seguir subindo e subindo e subindo e subindo. E com o passar dos anos, aquela previsão que o Michael Saylor fez no ano passado, no maior evento de Bitcoin do mundo, que inclusive o Trump palestrou por lá, de ver Bitcoin a 3 milhões de dólares aí daqui a alguns anos, tende a se concretizar. Ele pensa em 3 milhões de dólares, né? Eu, Bruno, sou mais humilde aqui, penso em 1 milhão de dólares. Mas essa ideia que ele teve naquele evento no ano passado, ela tende a se concretizar. Porque vai ser muita gente querendo comprar Bitcoin e não existe Bitcoin para todo mundo, galera. Vai faltar Bitcoin dentro do mercado. Quando vai faltar Bitcoin, o preço só tende a subir, e subir, e subir, e subir. E quanto mais escasso ele ficar e mais o pessoal querer completar suas reservas, mais caro ele tende a ficar também, né? Então, qual que é aqui, né, a ideia da operação aqui que eu vou realizar, né, desse projeto aqui, desse novo quadro aqui para o canal? Acumular aí, né, Bitcoin toda semana, independente do preço, certo? Em que o Bitcoin ele esteja, tá? Independente do preço em que ele esteja. E a ideia aqui é acumular no mínimo 2 unidades de Bitcoin, né? Que aí valendo 1 milhão de dólares, por exemplo, cada unidade de Bitcoin, dará aqui mais de 10 milhões de reais aqui no meu ponto de vista, certo? Porque, como eu disse para vocês aqui, né? O nome do projeto é fazer 10 milhões aí com Bitcoin, mas eu acho que a gente vai fazer muito mais do que isso, porque eu imagino que eu vou conseguir mais de 2 unidades de Bitcoin dentro desse período, certo? E eu acredito aí também, né, que o dólar vai estar a mais de 10 quando esse período de 5 anos passar. Então, por exemplo, um único Bitcoin, se valer 1 milhão de dólares, já vai ser 10 milhões de reais aí no meu ponto de vista. Então, como eu imagino que eu vou ter mais de 2, imagino que tem grande chance de ele estar valendo 1 milhão de dólares, muito provavelmente eu vou conseguir bem mais do que eu estou citando aqui no nome do quadro. Mas é um nome aí que fica bem legal aqui para a gente poder montar o nosso projeto, que eu acredito que ele vai se concretizar de forma perfeita, né? Vamos dizer assim, dentro do mercado, porque, no meu ponto de vista, é inevitável a corrida ao Bitcoin. Como a gente teve a corrida ao ouro, agora teremos a corrida ao Bitcoin, certo? E aí, né, eu deixei aqui para poder finalizar, né, que dentro do projeto eu irei fazer compras de forma estratégica, as compras vão ser todas as semanas, sem errar, tá? Toda semana vai ter compra de Bitcoin, mas usando muitas estratégias para comprar cada vez mais, certo? Ou seja, eu vou usar outras estratégias dentro do mercado, como airdrops, como trades, como algumas outras coisas para poder comprar cada vez mais bitcoins, certo? Porém, aqui no YouTube aqui, eu vou apenas comentar, né, da estratégia que eu executei, mostrar o resultado da estratégia e fazer a compra, tá? Eu não vou ficar dando a call dessas estratégias nem nada do tipo. Eu vou apenas executar aqui para minha estratégia, vou mostrar, ó, galera,
Farmei um airdrop e ganhei 10 mil dólares. Estou pegando desses 10 mil dólares, 2 mil dólares e comprando mais de Bitcoin e coisas do tipo, tá bom? Então eu vou só mostrar para vocês as estratégias que eu executei, certo? O lucro que eu obtive nessas estratégias e vou mostrar aqui fazendo a compra, certo? Essas estratégias eu vou compartilhar lá dentro da comunidade cripto comigo, executando essas estratégias e etc, para poder fazer essas compras a mais e mais pesada aí de Bitcoin com o passar aí do tempo, certo? Então, se você quiser acompanhar, você pode se tornar assinante da comunidade cripto clicando no primeiro link da descrição do vídeo, assinando de 2.997 por 2.397, 20% de desconto, também, certo? E também, né, vou utilizar estratégias aqui, né, para controlar a mão com que eu vou comprar aqui Bitcoins aqui em momentos chave, certo? Porque a gente tende a ter momentos em que o preço do Bitcoin estará mais barato dentro dos próximos 5 anos, e quando isso acontecer, aí eu vou utilizar, né, mais capital, vou pesar mais a mão para conseguir comprar a maior quantidade por um preço mais barato e melhorar o meu processo de acumulação, né? Então, eu vou passar isso também, né? Eu vou estar comprando, por exemplo, em momento X eu vou comprar uma mão de tal valor. Se acontecer isso aqui, eu vou comprar mais tal valor. Se buscar tal ponto, eu compro mais pesado. E assim por diante, né? Trabalhando uma estratégia de acumulação, mas comprando toda semana sem parar, tá? Vamos utilizar a estratégia, mas vamos comprar toda semana sem parar, certo? Então, para finalizar aqui, né? A partir de agora, irei postar toda segunda-feira a atualização dessa operação, certo? Desse quadro, certo? Falando sobre as estratégias, sobre as compras, sobre como e quando eu vou comprar, né? E vou comprar mais pesado, mostrando a minha carteira aqui todos os dias que esse quadro for gravado, certo? Para vocês com o saldo atualizado, quanto fiz de investimento e etc, para vocês poderem aí tá acompanhando, certo? Então, a partir de agora, vamos começar aí, né, esse quadro aqui dentro do canal. Como eu disse, já estou há 10 semanas aí fazendo as compras de Bitcoin. Na semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre as minhas estratégias aí para acumulação de Bitcoin, e aí depois, na próxima semana, a gente já começa as compras aqui dentro do canal e etc. Mostro para vocês quanto já tem acumulado de Bitcoin e etc, tá bom? Então deixa nos comentários aí se você vai começar esse processo de acumulação de Bitcoin junto comigo. Se você for começar, cara, eu quero que você comente em todos os vídeos que eu soltar desse quadro, toda segunda-feira que eu soltar esse vídeo, você vem aqui e comente quanto de Bitcoin você comprou, para que a gente possa aqui junto fazer esse processo de acumulação, junto se motivar, porque é difícil ter motivação, né, para poder fazer um projeto de acumulação de 5 anos como esse aqui que está sendo proposto, né? Como essa ideia que está sendo proposta aqui para vocês. Então, quem for começar, vai comentando aí, né, nos vídeos. Pô, eu vou começar, eu vou fazer perto, eu vou comprar toda segunda, ou então eu não tenho condição de comprar toda segunda, mas vou me dedicar para poder estar fazendo esses investimentos também e etc, tá bom? Enfim, se você gostou desse novo projeto e não é inscrito no canal, se inscreve para você poder acompanhar, certo? Tamo junto, vamos para cima, deixa o like e até a próxima segunda para a gente falar sobre estratégia.